Uma vez mais, então, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre nós. Nós chegamos à última semana da nossa contagem do Homer, antes da nossa festa de Shavuot. Nós estamos nas, na sétima semana, né? O primeiro dia da sétima semana, ou 6 semanas completas e um dia. 43º dia. E a bênção da contagem do homem de hoje. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a contar o homem. Hoje, 43º dia, e nós vamos estudar hoje o Chesed Sheb Malhut, bondade na realeza. Esta semana, nós estudaremos só sobre a realeza. A oração de hoje, oramos juntos. Senhor nosso Deus, Deus Altíssimo, venho a Ti em nome de Jesus Cristo, Yeshua, o nosso Messias, reconhecendo que a verdadeira autoridade só é legítima quando é exercida em bondade. Ensina-me a lidar, influenciar e agir com um coração cheio de misericórdia, mesmo quando me é dado poder, mesmo quando eu ocupar posição ou influência. Que minha realeza seja marcada por um trono de compaixão e não por um cetro de opressão. Ajuda-me a espelhar o reino do teu filho, que mesmo sendo o rei eterno, lavou os pés dos discípulos e deu sua vida por amor. Que em cada lugar onde exerço liderança, no lar, no trabalho, no ministério ou na comunidade, eu possa manifestar a bondade com firmeza e sabedoria. Que o espírito de servir, o espírito de paciência e empatia invada meus gestos e palavras. Que eu compreenda com realeza sem bondade e tirania. E bondade sem autoridade é fragilidade. Mas quando ambas se unem, temos o reflexo do teu reino, justo, puro e cheio de graça. Purifica meus vínculos de qualquer dominação, manipulação ou orgulho. Reina em mim com a tua ternura santa, que meu nome não seja exaltado, mas que o teu nome seja glorificado por meio da minha entrega amorosa. Em nome de Jesus Cristo e Yeshua, o nosso Messias, nós oramos, nos rendendo e nos consagrando ao Senhor. O salmo correspondente ao 43º dia é o salmo de número 24. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nele existe, o mundo e o que nele habita. Pois ele o fundou sobre os mares e o firmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Este receberá bênção do Senhor e justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que procuram tua face, ó Deus de Jacó. Erguei, ó portas, as vossas cabeças, elevai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Erguei, ó portais, as vossas cabeças, elevai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Enquanto eu li aqui, eu me lembrei de algo. Talvez valha a pena eu dizer aqui.
Nós vamos ver a palavra de Deus e sempre a palavra de Deus traz. O Elinda que gosta dessas partes, né? Quando eu falo isso, aí ele fica até gravando, né? Aí existe, quando você lê a palavra sempre vai falar em mais de uma dimensão. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Em primeiro grau, nós temos uma imaginação de que é um lugar em que eu possa subir, né? O monte do Senhor. Talvez você fique imaginando que lá no céu vai ter um monte lá e tal. Irmão, você já está no céu, não tem nem sentido a gente subir mais no monte, né? O monte jamais, já que você está lá, né? Mas ok, pode ser esse lugar também. Mas aqui, quando trata do Monte Santo do Senhor, Ricardo Valasco, está falando de dimensão. Ó, talvez uma hora eu fale sobre isso aqui. O que é santuário e o que é templo. Pastor, não é a mesma coisa? Não. Templo é um ambiente físico específico, consagrado, exclusivo para culto, adoração, louvor a Deus. E santuário? Santuário é uma dimensão que eu posso acessar depois que eu já comecei o meu culto. Explica, pastor. Depois você lê. Eu vou deixar, eu não lembro o versículo agora. Mas Deus diz: Moisés, sobe no monte. Moisés sobe no monte. Quando Moisés está no monte, Gleice, a Bíblia vai dizer que uma nuvem tomou conta, houve trovoadas, relâmpagos, e Moisés subiu ao monte. Essas coisas, quando eu leio a Bíblia, não sei se é só eu que vejo, mas como é que alguém que está no monte sobe no monte? Só tem uma explicação, ou duas, ou três, sei lá. Asaf, no Salmo 73, ele diz: Até que eu entrei no santuário. Tá, mas ele já não estava no santuário? Asaf não faz a oração do Salmo 73 discorrendo a prosperidade do ímpio. E ele não estava no santuário ainda não. Ele estava no templo. Ele estava no culto, ele estava na casa de Deus. E ele vai falando no Salmo 73 e ele vai discorrendo a prosperidade dos ímpios. Mesmo os ímpios fazendo tudo errado, parece que vai dando tudo certo para o ímpio. E nesta dimensão, enquanto ele estava na casa de Deus, no templo, ele é levado a um outro nível, diz até que eu entrei no santuário. E quando eu entrei no santuário, então eu vi o fim do justo e o fim do ímpio. Tá conseguindo pegar, Ricardo? Que um é o ambiente de culto e o outro é uma dimensão a mais. Como eu vou dizer para você isso? O êxtase do culto. Quando você está num culto e você se perde no culto. Como assim, pastor? Ah, você não liga mais para nada. Você não liga mais para sua vestimenta, para o seu penteado. Você mistura catarro com lágrima, passa na testa. Você se joga no chão. Você dança, você pula, você grita. Você não está preocupado com quem está do seu lado, com quem está vendo, com quem não está vendo. Você vai para uma outra dimensão. Você sai do templo para o santuário. As nossas ofertas, o altar, o sacrifício, era um ritual no templo para abrir as dimensões do santuário. Então Moisés já está no monte, a presença de Deus vem para relatar qual é esse tipo de presença
Então o escritor vai dizer: olha, era nuvem, raios, trovões. E Deus diz para Moisés, que já está no pico do monte, sobe para o monte. Então ele sai de uma dimensão física para uma dimensão espiritual. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração. Porque você pode ir para o templo com o coração sujo, com as mãos sujas. A Bíblia diz que dois homens subiram ao templo, um fariseu e um publicano. Ambos, pastor Lamberto, foram ao templo, mas só um acessou o santuário. No tabernáculo, Gleice, havia átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Todo mundo vinha no tabernáculo, no templo, mas não podia todos acessar o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é o santuário. Quem chega neste lugar, quem tem as mãos limpas, resolveu suas obras e um coração puro, resolveu sua vida espiritual. Então não basta só ir no templo. Se você não acessar o santuário, o que a pastora Leila colocou? Hebreus 12. Nem lembro o que está em Hebreus 12, pastora Leila. Eu vou ler agora. Hebreus 12, 24, cara, acho que ela colocou, né? Deixa eu ver o que está em Hebreus 12, 24. Eita! E Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escapar aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra. Será que eu peguei a referência certa, pastora Leila? Por favor, fiquei empolgado aqui com quando a senhora escreveu. Deixa eu ver de novo. Hum, mediador da nova aliança. Acho que é que eu estava numa linha de raciocínio, não consegui raciocinar aqui o texto que a pastora Leila colocou. Versículo 23. Igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e ao Deus, o juiz de todos os espíritos justos aperfeiçoados. 22. Mas tende chegada ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. O versículo 22 se encaixa assim. Aonde é o Monte Santo? Não é Jerusalém física. Aqui está falando de uma Jerusalém em outra dimensão. Obrigado, pastor Leila. Então, é esse lugar que eu só vou acessar depois que o meu culto passa do nível natural e do nível da alma. Quando é que eu acesso, pastor, o sobrenatural, esse monte, essa dimensão, essa nova Jerusalém, este santuário? Vou dizer para você, as portas do santuário só se abrem pelos princípios praticados. E ao viver o sobrenatural da dimensão do santuário, não precisa de êxtase para saber que eu estou no santuário. Não precisa do êxtase para me saber que o meu culto foi aceito. Pelo princípio, Gleice, eu estou garantido que eu entrei no santuário, que o meu culto é aceito, que a minha oferta é recebida, que o meu louvor tocou a presença de Deus. Ok? Agora, só para voltarmos para a nossa Homer, né? Para o nosso contágio. Jesus convida Pedro, Tiago e João, sobe ao monte, chamado Monte da Transfiguração. Pedro ficou tão empolgado, porque talvez fosse a primeira vez que Pedro tivesse acessado esse lugar,
E visto a olho nu, eles estavam no monte, e de repente uma nuvem os envolveu. E para onde eles foram levados? Eles foram levados para uma dimensão aonde eles encontraram Moisés e Elias. Por quê? Porque Moisés e Elias já estão lá faz tempo e permanecem lá. E a minha esperança, se eu for primeiro do que você, se eu for transportado pela morte e não pelo arrebatamento para encontrar com Cristo, e eu for primeiro do que você, todos os dias eu vivo em santidade e procuro viver o dia inteiro em santidade e não dormir sem consertar nada da minha vida. Por quê? Porque eu espero que se eu não acordar amanhã, eu vou ser transportado para este lugar. Eu não sei explicar para você, mas eu sei que é aonde estão os salvos que já não estão mais nesse mundo físico. Onde eles estão? Eles estão nessa dimensão que a Bíblia talvez vai fazer menção do Monte Santo do Senhor, o santuário. E quando a nuvem envolveu, Pedro ficou tão empolgado, pastora Cristiano, que ele se preocupou e falou: Eu quero morar aqui. Eu vou fazer uma casa para o Senhor, e uma casa para Moisés, e uma casa para Elias. E você, Pedro? Ah, eu vou ficar visitando um, visitando o outro, visitando o outro. Deve ter sido isso que Pedro pensou, né? Que ele nem pensou numa casa para ele. Vamos fazer aqui 3 tendas. Agora é coisa da minha cabeça, irmã Guilhermina. Jesus deve ter dito: Ô, Pedro, nesse lugar aqui não precisa fazer casinha, não, Pedro. Aqui nós já estamos no lar celestial. Nós já estamos na casa que Jesus disse: Vou preparar-vos lugar. Qual é esse lugar? O Monte Santo, o santuário. Irmão, todas as vezes que nós acessarmos o santuário, algo na nossa vida é mudado. O que nós estamos fazendo aqui esses 43 dias, e ainda faremos 49 vezes, é ajustar o nosso interior para refletir o nosso exterior e nos enquadrar para viver nessa dimensão. Para estar nessa dimensão, não é necessário Deus provar nada para mim, me dando emoções, manifestações, porque muitas das vezes, Mary, as emoções são boas, são importantes. Mas a gente também pode habituar com as emoções. Então você vê que tem gente na igreja que todas as vezes que começa um louvor, uma oração, uma palavra, ela vai para o campo da alma. E ela roda, bate palma, sapateia. Existe uma expressão aí que dizem ser errada, falar reteté, né? Aquelas coisas que também não dá para engolir tudo, irmão, porque não tem uma prova, não tem uma origem, e aí tudo vale na internet. Eu aprendi a falar o reteté ouvindo o Marcos Feliciano. Depois alguém veio condenar, porque era uma palavra errada que veio da língua não sei da onde, que não sei de quê. Tá bom, então deixa o reteté para lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existem pessoas que ele vai para o campo da alma e ele presta um culto, é lindo. Só que a vida dele não muda. Por quê? Porque ele só chegou ali, ele não ultrapassa, ele não entra para o santuário. Ele vai até ali, pastora Cristiana, mas amanhã ele volta para as práticas fora dos princípios. Consegue entender? Vou falar aqui, mano, não é para te ofender, é para te acordar. É o crente que não quer largar da carne de porco. É o crente que não quer largar do domingo. É o crente que não quer ser fiel nos seus dízimos. Por quê? Porque existem as coisas que ele gosta e as coisas que ele não concorda. Ele é crente, ele pode ser salvo,
mas ele nunca entrou no santuário. Porque no dia que ele entrar no santuário, ele volta para cá e agora toda a luta dele é fazer certo naquilo que ele tem consciência que ele não fazia certo. É o desespero que eu vejo algumas pessoas que, quando começam a ouvir os princípios, eles desesperam para obedecer o princípio, enquanto que outros correm, vão embora da congregação, sai de perto da gente, não quer ouvir, começa a colocar adjetivos. Ah, tá judaizando, ah, voltou para a lei, ah, não sei o quê. Ok. A questão é que ele está satisfeito em ir ao templo. E ir ao templo não é suficiente. Por quê? Porque dois homens foram ao templo. Um acessou o santuário e o outro não. E a Bíblia diz: um voltou justificado e o outro não recebeu justificação. Por quê? Porque não vale só oferecer o holocausto no altar do holocausto. Eu tenho que ir mais além. Eu tenho que oferecer incenso no lugar santo. Mas também não é suficiente. Eu tenho que adentrar ao Santíssimo Lugar. Aí entra o texto que a pastora Leila colocou de Hebreus 12. Não há mais separação. E o importante aqui, pastora Leila, quando o véu do templo foi rasgado, muitos de nós acreditamos que o véu foi rasgado para que eu pudesse entrar lá. Mas o véu foi rasgado não só para me dar a oportunidade de entrar lá, nesse lugar, mas muito mais do que isso, ele vir de lá ao meu encontro, aonde eu estou. Então, que eu e você possamos subir ao Monte Santo do Senhor nesse tempo. Amém? Então, nós vamos estudar sobre Chesed, Sheb, Malhut, bondade na realeza, misericórdia dentro da autoridade. O 40º dia do Homer nos conduz a uma das combinações mais profundas da Sefirot. Chesed, que significa bondade, misericórdia, amor, mas amor altruísta, amor que serve, amor que corresponde. Não é amor de sentimento, é amor de obras. Irmão, eu liguei o ar, fiquei ruim, desligo o ar, fica pior, que tá quente aqui, né? Tem paciência comigo aí. Então, o Chesed, ele tem o significado de bondade, de misericórdia e de amor altruísta. E Malhut quer dizer realeza, governo, manifestação, autoridade, influência. Eu uso sempre um sinônimo só para não confundir. Mas porque talvez eu já tenha mais familiaridade com os termos, às vezes eu posso usar, ao invés de falar realeza, falar governo, autoridade. E aí você pode ficar confuso. Ah, mas ele falou que era bondade na realeza, agora ele está falando bondade no governo, bondade na manifestação, bondade na autoridade. São sinônimos. Por isso eu faço questão de entregar escrito que você depois possa meditar. Então, nesse 43º dia, nós somos conduzidos a uma combinação dentro das emanações. Então, agora nós já subimos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós estamos na sétima emanação, que é conhecida como realeza. Elas são 10 emanações, mas as outras nós acessamos só fora deste corpo. Então, eu não vou nem tratar delas aqui, que não é o tempo de tratar delas, não é na contagem do homem. Mas elas estão acima, pastora Cristiane. A mais alta é o trono, as potestades, as regiões espirituais. Então, nós estamos caminhando a chegar aqui.
É como se nós estivéssemos no santuário, no templo. E as outras últimas três dimensões fosse o santuário. Então nós chegamos num ponto culminante. Ou nós avançamos, ou nós regredimos. Então, esta semana nós vamos falar da realeza, da coroa, o ponto mais alto. Daqui para cima, nós acessamos só no mundo espiritual. Não acessamos seguido de alma e seguido de corpo. Só iremos acessar as demais dimensões, que é, na língua hebraica, Sefirot, né? Ou emanações, no espírito. É o que Paulo vai dizer: olha, eu conheci um homem que do corpo eu não sei, ou fora do corpo eu não sei, que foi até o terceiro céu. Mas por que terceiro céu? Porque fora deste corpo ainda temos três dimensões: físico, consciente, alma. Nós acessamos sete dimensões. Ok. Então, Malhut é a última das sete dimensões, das sete sefirotes emocionais, aonde eu posso chegar de corpo e alma e espírito. Ela não possui essas sete dimensões, não possui luz própria. Ela é iluminada pelas sefirot do trono, aonde o Eterno está. E essa iluminação, eu quero que você coloque na sua mente que luz aqui não é lâmpada, não é lanterna, não é vela. Luz é entendimento. Que essa dimensão em que nós estamos, ela é acessada pelo entendimento, a luz do entendimento. Então, estas dimensões em que nós estamos estudando, as 7 semanas, as 7 sefirot, as 7 emanações, elas não possuem luz própria. Elas não têm leis próprias. Toda luz, todo princípio, todo entendimento, todo conhecimento, toda revelação vem do Eterno sobre nós. Ela recebe a manifestação naquilo que veio antes. Por isso, os sábios frequentemente associam Malhut à lua, que reflete a luz do sol. Assim também, o verdadeiro líder, ele não governa para exaltar a si mesmo, mas para refletir o reino do Eterno. Então, realeza só é realeza naquilo que você faz se você refletir a luz de Deus. Então, mesmo Jesus vindo aqui e recebendo toda a autoridade, ele não glorificava a si mesmo. Ele dizia: olha, eu estou glorificando ao Pai. Quando eu e você executamos uma tarefa e fazemos isso com nobreza, nós deveremos estar levando pessoas a olharem para Ele e não para nós. Quando Paulo vai dizer, sede meus imitadores, Paulo vai estar dizendo, olha, vocês não devem fazer o que eu faço para me agradar. Vocês devem fazer como eu faço para agradar a Ele. Porque o que eu faço é para refletir a luz dele, para que você também possa fazer. Aí ele diz, então a nossa tradução é fraca. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A luz de Cristo raiou em Paulo. E Paulo agora fazia a vontade de Deus, assim como Cristo. Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo, eu estou deixando escrito, eu estou dando testemunho da luz de Deus que está em mim, para que você
seja iluminado e também sirva a Deus. Então, o líder, o cristão, que realmente está na posição de autoridade, ele deve estar ali não para se exaltar a si mesmo, mas para exaltar a Deus e manifestar os valores do reino de Deus. Os sábios frequentemente descrevem Malhut como a dimensão que revela no mundo aquilo que está oculto nos mundos superiores. Portanto, Shazet, Sheb, Malhut, leva-nos a fazer uma pergunta. A realeza, a bondade na realeza, vai nos levar a fazer uma pergunta a nós mesmos. A autoridade que você manifesta revela a bondade de Deus ou revela apenas o seu ego? Quando eu faço algo de bom, e olha que eu já estou fazendo algo bom, mas a intenção, Altieres, é fazer para ser visto ou para ele ser glorificado? Pastor, eu sou capaz de fazer algo para ser visto. Todos nós somos capazes. Jesus vai dizer: olha, não faça as coisas para serem vistos, porque se você fizer para ser visto, você já recebeu a recompensa. Aí Jesus vai ensinar isso de uma outra forma, que para nós, pastor Chess, fica difícil compreensão, porque Jesus falava num contexto judaico, numa cultura judaica, para judeus. Ele até diz: eu não vim aqui atrás de gentil, eu vim aqui atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. A mensagem de Jesus era para salvar o povo judeu. E depois que o povo judeu estivesse salvo, eles transmitissem a mensagem ao mundo para que o mundo fosse salvo. Porque o primeiro princípio de Shavuot, que teremos próximo agora, era os hebreus receber a Torá e ensinar a Torá ao mundo. Eram 12 tribos. Eu vou ir além. Eram 12 tribos sacerdotais. Para que através das 12 tribos sacerdotais, elas ensinassem a Torá ao mundo. Mas 11 delas falharam. Presta atenção no que eu vou falar. É de aplaudir de pé, igreja, o que eu vou falar agora. Você nunca ouviu. Eram 12. 11 falharam. Jesus chama 12. 11 não falhou. Cada apóstolo respondia por uma das tribos de Israel. Como assim, bispo? Jesus disse: o que vocês foram ver no deserto? João, certo? João não é qualquer um. Eu digo a vocês que nascido de mulher, ninguém foi maior do que João. Aí você pergunta, por que, bispo? Porque João pertenceu a duas eras. João pertenceu à era pré-messiânica. João é a testemunha do último período da lei ou das tribos de Israel. Aquela era estava se encerrando e João nasceu na era das tribos de Israel, quando
precisava de uma tribo inteira para fazer o serviço sacerdotal. Presta atenção. Precisava de uma companhia, é lindo. Você que é militar vai entender. Não era uma batalha, Lamberto, executada por um soldado só. Para fazer o serviço que o Eterno queria que Israel fizesse, então ele montou 12 companhias para formar um exército que levaria a salvação a todo mundo. 12 companhias, 12 tribos. Mas ele disse: olha, nascido de mulher, ninguém foi maior do que João. Como assim? João nasceu no tempo em que precisava de uma companhia completa para executar uma tarefa na batalha. Mas João passa para o outro lado, para uma nova era, aonde um só homem vale por mil. O texto diz: ao grito de um, cinco fugirá. Ao grito de cinco, 100 fugirá. Mas ao grito de 100, todos fugirão. Veja que antes de Moisés, um valia por cinco. Em Moisés, 5 vale por 100. E hoje, um vale por mil. Hoje, um homem sozinho executa um sacerdócio que precisava, pastor Altieri, de uma companhia toda. Então, para se oferecer o sacerdócio em ofício, precisava a tribo de Levi e a casa de Arão para executar. E somente essa casa, em conjunto, podia levar alguém de volta a reconciliar-se com Deus. Está entendendo? Agora, nesta dimensão, nesta era, um homem sozinho, pastor Lamberto, pode reconciliar qualquer pessoa perdida com Deus. Por isso, dos nascidos de mulher, João é o único privilegiado que ele levava pessoas pela companhia da sua tribo, porque ele nasce exatamente quando a sua casa estava servindo no templo. Ele era levita. Precisava de toda uma família levita e uma casa arônica para conduzir uma pessoa de volta a Deus. Matar os animais, esfolar, queimar, interceder. Depois, um dessa casa ia entrar no lugar santíssimo, depois de oferecer um animal por si, oferecer o sangue. E quando tudo isso acontecesse, aquela pessoa que trouxe o seu pedido de perdão podia reconciliar-se com Deus. Agora, eu posso, sozinho, conduzir qualquer pessoa de volta a Deus. Esse é o meu entendimento. Porque João é o maior dos profetas. Por quê? Porque ele viveu as duas dimensões, as duas eras do propósito de Deus. Mas mesmo fazendo isso, eu posso fazer com orgulho. Eu posso fazer para ser visto. Pastor, eu não posso contar o que eu faço? Claro que pode, irmão. Porque às vezes eu não conto, mas o meu coração está orgulhoso. E eu posso contar sem me orgulhar. Mas bondade na realeza é quando você faz o que é certo, o que é bom, mas com a intenção de que o eterno seja glorificado. Aí Jesus vai simplificar esse ensino. O que a tua mão direita fizer, não conte à esquerda. Jesus vai simplificar mais ainda. Diz, olha,
Quando você der uma esmola, é um ato de bondade. Se comporte como um rei. Como assim? Não peça que quem recebeu a esmola toque alguma música para você. Por quê? Porque era de praxe você exigir alguma coisa dos ditos bobos da corte. Então, quem o necessitado, e isso acontece até hoje, irmão. O que que você vê no semáforo aí, nos cruzamentos aí, pastor Thierry, em Cuiabá? Alguém apresentando alguma coisa para merecer uma oferta, uma esmola. Não dê a esmola para que ele faça o espetáculo. Hoje, eles antecedem. Eles vêm, para na frente do seu carro, faz o espetáculo e depois estende a mão. Jesus estava dizendo: olha, se você quer recompensa pelo que você está fazendo, não exija que alguém toque uma música, faça um malabarismo para merecer a sua oferta. Pastor, então você está dizendo que eu não posso dar a oferta? Irmão, eu já carrego dinheiro no meu carro exclusivo para dar para aquele povo. Mas eles não precisam fazer nenhum malabarismo para merecer a minha oferta. Porque senão eu estou fazendo uma bondade sem realeza. E também não devo me orgulhar quando eu faço um ato de bondade. Por quê? Porque os meus atos de bondade são para glorificar a Deus. Por isso a palavrinha mágica de quem me acompanha nas minhas aulas sabe. Faça qualquer coisa, Yolanda, para que alguém diga assim: Deus te abençoe, Yolanda. Ah, essa palavrinha é mágica. Eu não tenho outra palavra para falar, porque parece que mágica não combina assim com as coisas espirituais, mas eu não sei falar outro sinônimo para essa palavra. Mas você fez um ato de bondade. Vou contar para vocês, quem me conhece sabe. Todo banheiro que eu entro e tiver alguém lavando o banheiro, eu dou a nota maior. Pastor, mas a nota maior é o almoço dali na frente. Ou vai ficar sem almoçar, mas eu vou cumprir o voto que eu fiz. Irmão, você não precisa fazer isso. Eu nem sei por que que eu fiz isso no passado. Eu só queria que um descendente meu não fosse lavador de banheiro. Não estou menosprezando o serviço, mas eu posso deixar uma herança para os filhos dos meus filhos, que seja de nobreza. E a Bíblia diz que um homem bom deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Eu quero e já estou construindo uma herança física para os meus netos. Eu já tenho valores aplicados, depositados, para os meus filhos usarem, meus netos usarem, quando eles estiverem terminando o ensino médio. Quero que cada um deles faça um curso superior, mas espero que nenhum deles dependa do curso superior para prosperar. Por quê? Porque eu quero ensiná-los a ser prósperos. E quando eles tiverem um curso superior e executar alguma profissão, que eles possam usar a profissão como ministério e não como fonte de recurso. Eu não quero uma neta minha ou um neto meu, um médico, por causa do dinheiro. Eu não quero um descendente meu que vá exercer a sua profissão automático pela recompensa financeira, mas ter a oportunidade de exercer a sua profissão e, na sua profissão, falar do Cristo, falar da Torá,
principalmente médico. Por quê? Porque se o médico, pastora Cristiana, só tá aí no hospital todos os dias, que a senhora é enfermeira, né? Falar para o paciente, ó, se eu fosse você, eu ia procurar uma igreja, eu ia procurar um pastor, eu ia confessar meus pecados, porque isso aqui, remédio é paliativo. Irmão, a pessoa sai do hospital e vai entrar na primeira igreja, vai bater na porta do primeiro pastor para consertar. Mas, infelizmente, nós temos médicos cristãos que nunca pregaram o evangelho no seu consultório. Nós temos advogados cristãos que nunca pregaram o evangelho no seu escritório. Nós temos tantos profissionais liberais, empresários, comerciantes, que nunca pregaram o evangelho no seu campo de atuação. Nós precisamos construir uma mentalidade diferente. Por quê? Porque nós estamos aqui para que, com nossos atos de bondade, Deus seja glorificado. Então eu posso fazer um ato de bondade e fazer Deus ser glorificado. E é só desta maneira, Ricardo, que nós temos recompensa. Porque senão, Jesus disse: olha, se você se orgulhar, ou se você fizer com que alguém te recompense pelo que você fez, a recompensa já está feita. Você não tem recompensa lá. E nós precisamos da recompensa nos dois mundos. Aqui, a recompensa, pastor Altiers, é pela semeadura. E lá, a recompensa é pelos galardões. São duas moedas completamente diferentes. Galardão recebe o justo, ou perdão, a semeadura recebe o justo e o injusto pelo que fez. Mas galardão só recebe os justos, porque é recompensa de quem faz atos de justiça. E eu posso fazer um ato de bondade sem, sem ser um ato de justiça. Como assim? Eu faço um ato de bondade esperando ser reconhecido, ser aplaudido. Então eu já recebi a recompensa. E por que que eu faço esperando recompensa, aplauso? Porque eu ainda estou aquém, eu ainda estou nas sombras, eu ainda não tenho a luz, eu ainda não acessei a este lugar, eu ainda não estou vivendo no Monte Santo, eu ainda não estou no santuário, como está em Hebreus 12. A cortina para mim ainda está fechada. Mas quando eu faço só para que Deus seja glorificado, então eu estou vivendo em uma outra dimensão. A Torá nunca apresenta a liderança como privilégio. Deus nunca deu autoridade a alguém para privilégios. Todo lugar de autoridade, todo lugar de liderança é para serviço. Irmão, não sei como a gente vai mudar isso na igreja. Não deveria ter uma cadeira e nenhum altar para o líder sentar. O líder era o único que não deveria ter uma cadeira cativa. Por quê? Porque quem serve, Jesus vai contar uma parábola e dizendo: quem é o Senhor que chegando do campo, o seu servo não vai antes lhe preparar e lhe servir o jantar, e depois que o seu senhor se alimentar, então dirá aquele servo: sente e se alimente também. Nós precisamos mudar a mentalidade. Olha,
Como que eu vou colocar isso aqui? Vou para um campo bem natural. Olha a briga que vai ter agora para pessoas serem deputados e senadores e governadores. Daqui 2 anos, 2029, 28, né? Nós vamos ter eleição para prefeitos e vereadores. Mas se anunciasse, pastor Thies, que para ser vereador em Várzea Grande não tem salário, olha, que teriam que pagar para algumas pessoas se candidatar. Não ia aparecer candidato. Hum. Mas quando eles discursam, eles estão dispostos a servir a cidade por amor. Porque aqui eu vim para esta cidade porque eu amo esta cidade. Eu quero o progresso desta cidade. Eu quero lutar pelo bem desta cidade. Eu amo a juventude e as crianças dessa cidade. E eu estou colocando o meu nome aqui, porque eu quero batalhar. Eu prometo a vocês que eu não vou dormir, não vou dar descanso aos meus olhos, mas eu vou trabalhar e vou criar novas leis para a melhoria da vossa educação, da vossa segurança, do saneamento, da habitação. Eu quero trabalhar por vocês, cidade, porque eu amo esta cidade. É a cidade que eu escolhi para viver. É aqui que eu quero que os meus filhos cresçam. É aqui que eu quero perpetuar a minha descendência. Irmão, eu acho que eu ia ser bom vereador, né? Deixar eu discursar. Eu ia tapear um bocado de gente para votar em mim. Mas diga que não tem salário, que você vai ver que não vai aparecer ninguém com esse discurso. Por quê? Porque tem recompensa. Diga para os líderes, para os pastores, para os apóstolos, para os profetas, que quem foi chamado para liderança não é para privilégios, é para serviço. É para ter responsabilidade e temor diante do Eterno. Quando Moisés lidera Israel, ele não domina o povo, ele intercede pelo povo. Mesmo depois da rebelião do bezerro de ouro, Moisés implora misericórdia a Deus em favor da nação. Quando Deus resolve não ir mais com o povo, Moisés disse: Não, sem o Senhor eu não quero ir. O Senhor tem que ir no meio desse povo. Ele disse: Se eu for aí, eu vou eliminar todo mundo. Vamos fazer o seguinte, Moisés: eu vou acabar com todo mundo e vou começar um novo projeto só com você, como eu comecei com Adão, não deu certo. Recomecei com Noé, não deu certo. Estou recomeçando com Abraão, não deu certo. Não está dando certo. Moisés, eu vou recomeçar com você. Moisés disse: Não, não quero privilégio, não. Ou o senhor perdoa esse povo, ou nem eu quero ir. Quantos de nós estamos liderando pelos outros? Quanto de verdade tem no nosso ministério quando nós dizemos que eu me gasto e me deixarei gastar? Conversa, irmão. A maioria de nós estamos pensando no amanhã, no benefício, no privilégio. Mas servir como Moisés serviu, Shesed, dentro de Malhut, usar a autoridade para restaurar, para manifestar o reino de Deus. O rei Davi também é chamado de pastor de Israel. É verdade que no futuro Deus, o Davi vai matar o seu soldado Urias. E eu aqui não vou discutir, mas Urias não era inocente. Urias não nasceu em Israel. Urias não deveria estar defendendo a bandeira de Israel.
Urias traiu a sua pátria. Urias era o brasileiro que foi morar na Europa. Urias é o brasileiro que deixou todos os seus familiares aqui e foi morar nos Estados Unidos. Você está achando que você fez uma coisa maravilhosa? Não fez nada de maravilhoso. Só tem dois motivos para você não morar na sua pátria e perto da sua família. Qual? Missão. Você está morando fora do Brasil, fora da sua família, porque você foi chamado a fazer missão? Não. Então já sei por que que você foi. Porque a segunda é prisão. Ninguém mora fora da sua pátria ou longe do seu povo, missionária Kátia, a não ser por missão ou prisão. Não, não, pastor, eu vim por conta própria, eu vim aqui porque eu queria algo melhor. Não, irmão, você foi iludido por mamon ou por qualquer outro desejo que foi maior do que amor ao próximo, amor ao pai, amor à família. Você não está certo. Não é um pecado que te leva ao inferno, jamais. Mas você não deve viver seus dias perto da sua prole ou perto dos seus genitores. Nunca teve a bênção de Deus você ir para outro país ganhar dinheiro para mandar para os seus pais. Porque não é só de dinheiro que vive o homem. E eu sei que eu estou falando com gente aqui e essa mensagem vai chegar a muita gente que não mora na nossa pátria. Estou em pecado? Não, pecado de morte, não. De jeito nenhum. Mas pode ser que isso vá produzir morte para você. Por quê? Porque a bandeira que Urias tinha que defender era dos filisteus, porque ele é hitita, ele não é hebreu. E ele estava defendendo a bandeira de Israel. Eu te pergunto, Urias é inocente? Urias é um coitadinho? Urias foi injustiçado? Não. Ah, pastor, não estou entendendo. Então eu vou te explicar. Você lembra quando Davi estava no campo de batalha e quando ele voltou para sua cidade chamada Ziclag? Ziclag tinha sido atacada e toda a família de Davi foi tomada. Lembra disso? A Bíblia diz que Davi estava cansado da batalha e ele sai com 600 homens para ir recuperar a sua família e a família daqueles homens. A uma certa altura do caminho, 200 homens não deram conta de continuar. Estavam exaustos. Mas Davi insistiu. E Davi alcançou os seus opositores, os derrotou e trouxe de volta sua família, suas mulheres, seus filhos e a família e as mulheres de todos os seus soldados. Naquela batalha, Urias veio. Urias viu Davi batalhando contra os filisteus e viu Davi batalhando pelos filisteus. E na batalha que Davi fazia pelos filisteus, concluiu a perca de Davi, da família de Davi pelos filisteus. Urias, Gleice, estava assistindo. Por quê? Porque Urias era filisteu. E quando Davi pegava os seus soldados e lutava em favor dos filisteus, e esta é a razão porque Davi não pôde construir o templo. Por quê? Porque Davi alugou a espada para lutar em favor dos filisteus. E Urias estava vendo. Um dia um dos príncipes dos filisteus disse: Não é esse aí o que derrubou o gigante? Que as mulheres cantam, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares? Sim, é ele. Não, não quero ele aqui no nosso exército, não. Pode mandar ele embora. Então, romperam o contrato com Davi.
E Davi volta para Ziclag. Urias vai com ele. Urias viu que depois que Davi voltou para Ziclag e não lutava mais pelos filisteus, os filisteus vieram e roubaram as famílias de Davi. Então Urias tem ciência de que quando você luta por outra bandeira, a primeira perca que você tem é a família. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que se você pertence ao reino de Deus e você levantar outra bandeira, a primeira que você vai perder é a família. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Você é cristão, mas você levantou uma bandeira de rebelião, de desobediência. Você levantou uma bandeira de adultério, de pornografia, de idolatria, de feitiçaria. Ei, por qual reino você está lutando? E quando você defende outra bandeira que não é a do seu reino, a primeira coisa que você vai perder é a sua família. Urias viu isso. Era tempo, Melry, de Urias dizer: Davi, ó, muito obrigado, caminhamos junto até aqui. Você é hebreu, eu sou filisteu, estou voltando para minha terra. Não. Davi chega no trono e quem vai servir Davi? Urias. E enquanto Urias estava defendendo a bandeira de Israel, ele sendo filisteu, nas fileiras de Israel, defendendo a bandeira de Israel, Urias perdeu a sua família. E perdeu para quem? Para o rei. Coisas que Urias sabia que não devia fazer. Então Urias não é inocente. Urias só estava recebendo a recompensa pela sua desobediência. Davi, chamado pastor de Israel, que agora, pastor Thierry, está disposto a matar um homem para ficar com a sua mulher, um dia esse Davi serviu com tanta realeza que ele colocou a vida dele em risco por Israel, coisa que Saul não tinha feito. Quem deveria colocar a sua vida em risco para salvar Israel era Saul, mas Saul não deu conta, acovardou. Por 40 dias, Saul foi um covarde. E os 40 dias de covardia de Saul valeram por 40 anos de um reino fracassado, que não teve sucessor. Para cada dia de covardia de Saul, Deus permitiu um ano de reinado ruim. Quando Davi chega no campo, Davi se dispõe a morrer e Saul, covardemente, aceita que alguém despreparado, aparentemente, lutasse com um soldado experiente. O que ele não sabia é que Davi vivia em uma outra dimensão, Ricardo. Enquanto Saul fazia malabarismo no templo, Davi acessava o santuário. Saul não consegue vencer Golias, porque Golias vem vestido intrínseco de uma potestade. Qual era a potestade que estava em Saul, em Golias? Os Néfilins. Golias não era um homem que valia um. Golias era um homem que valia por 1000. Golias era o gigante descendente dos antigos, que era uma mistura de alguém que vivia em cima com alguém que vivia embaixo. E os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens e geraram filhos. Quem eles geraram? Geraram um ZT aí, que não é nem humano 100% e nem anjo 100%. Quem eles eram? Os Néfilins. Quando Deus destrói o mundo com o dilúvio, esses seres nem podem voltar
para o mundo dos anjos e nem pode ficar no mundo dos homens. Quem são eles, bispo? Os espíritos familiares. Esses que manifestam nos crentes ruins, e que fala, que a gente chama de demônio, mas na verdade nunca foram demônios legítimos, porque não é espírito humano legítimo e nem anjo legítimo. Uma mistura de duas dimensões. Golias era um ser desse, pastor Erlindo, que tinha em si, em um único corpo, o poder de milhares. Golias valia por milhares. Por quanto Golias valia? Golias valia por 1.000. Mas Saul, presta atenção, quando foi ungido, pastor Eutiés, a unção dada por Samuel sobre Saul, Saul também valia por 1.000. Saul ficou tão poderoso quando foi ungido que ele manda cortar um animal e mandou para as tribos de Israel, porque Israel estava oprimido naqueles dias. Olha aonde ia chegar, pastora Kátia. O rei opressor disse para Israel: se vocês não querem morrer, todos os homens se compareçam diante de mim para que eu arranque o seu olho direito. Olha o que estava acontecendo. Israel estava oprimido de tal forma que eles pediram: olha, nos dá 7 dias para pensar. Nós vamos pedir conselho. E nesses 7 dias, se Deus não interferir, nós iremos nos entregar, rei, e que o Senhor possa arrancar o olho direito de cada homem de Israel. Quando essa notícia chega, Saul era o capitão do exército, mas o exército frouxo, mas que agora foram ungida por Deus. Saul toma a frente e disse: homem nenhum aqui vai se acovardar, e vai lá e vence os seus inimigos. Tá pegando, pastor Cristiano? Que Saul valia por 1.000, mas havia um menino que ele tinha tanta acessibilidade e tanto acesso com Deus que ele valia por 10.000. Agora, quando ele vem, um soldado que valia por 1.000, é lindo, era fichinha para Davi. E aí você não vê nem Saul matando 1.000 e nem vê Davi matando 10.000. Mas as mulheres cantam. Saul matou milhares, matou 1.000, mas Davi matou 10.000, 10 milhares. Esse cântico é espiritual. Esse cântico está falando do que eles carregavam em si. Mas era para cada soldado de Israel ter a unção de Saul. E não a unção de um exército cair sobre um único homem. Mas por que que Davi conquistou tamanha autoridade? Porque ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos irmãos. Quem está disposto a morrer por uma missão vai perpetuar esta missão. Aí você vai entender a força que tem os mártires. Alguém que morria pela fé, incomodava o império. Nós matamos um e nasce 4. Uma família, Ricardo, um homem se convertia. E porque ele se converteu, o império ia e matava esse homem. E esse homem não negava a fé. Quando ele morria, a família dele toda se convertia. Era para a família
fugir. Ao invés disso, a família se convertia. Por quê? Porque o amor não perde guerra. E se você quer viver a realeza, você vai ter que fazer por amor e não por recompensa. É aqui que entra a bondade na realeza. Essa bondade é altruísta. Não é por benefício que eu faço. Eu faço para agradar a Deus. Então eu faço em favor dos homens. Que eu e você possamos hoje ser revestidos desta autoridade. E você que achava que era só um, hoje você vai sair de casa e vai para o trabalho, vai para o ministério, vai para o hospital, pastora Cristiane, sabendo que mesmo com 1,50 m, nós valemos por 1.000 pelo menos. E quando você estiver lá, e a senhora já tem essa experiência, quantas coisas que a senhora já resolveu no hospital que o médico não resolveria, mas a sua oração, a sua imposição de mãos, o seu clamor em favor de um paciente, a nossa oração, o nosso conselho em favor de um cliente, em favor de um colega, você vai entender. Por que que eu ponho as mãos e cura? Porque eu não sou um homem só. Eu tenho valor de 1.000, eu tenho valor de 10.000. Quando é que eu vou ter essa autoridade? Quando você tiver a consciência de não fazer nada de bom por benefício próprio ou por orgulho, mas fazer por amor. Nós vamos acessar a realeza. As pessoas vão perceber que nós somos diferentes, que há algo em nós diferente. Irmão, nessa dimensão, a Bíblia para você é outra coisa. Nunca mais vai ser a mesma. O culto não vai ser mais o mesmo. Nada que você faça vai ser mais igual era antes. Por quê? Porque agora eu estou vivendo a bondade na realeza. Eu estou fazendo para que ele seja glorificado. E quando o coração é puro e o que eu faço é inteiramente para ele ser glorificado, a recompensa vem. Por quê? Porque agora eu faço por 1.000. Aí é importante. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1.000 em outro lugar. Por quê? Porque eu estou vivendo nessa dimensão. O meu valor é superior ao valor dos demais. Não somos melhores, mas nós seremos diferentes daqui para frente. Se você não foi diferente até nessa contagem do homem, nós estamos terminando essa contagem do homem e você nunca mais vai ser o mesmo crente comum e natural. Em nome de Jesus. Vamos à história de hoje. A rainha que lavava os pés. Em 1888, a rainha Isabel II da Espanha fez algo que marcou a história da realeza. Numa cerimônia anual chamada Lavatório Real, ela se recusou apenas a apresentar o ritual de forma simbólica. Em vez disso, ajoelhou-se e lavou com as próprias mãos os pés de 12 mulheres pobres. Como expressão de humildade e serviço cristão. Seguindo o exemplo de Yeshua, muitos nobres ficaram desconcertados, mas ao ser questionada, Isabel respondeu: Se meu rei lavou os pés sujos em Jerusalém, por que não posso eu fazer o mesmo em Madrid? Este ato simples revelou o coração de Shezed em Malhut, uma liderança fundamentada na graça
e não na vaidade. Realeza sem bondade é apenas vaidade com coroa. Malhut sem Chesed gera tirania. Chesed sem Malhut vira ingenuidade. Bondade sem realeza, ingenuidade. Realeza sem bondade, tirania. O equilíbrio dos dois constrói uma liderança divina, firme, compassiva, respeitada, mas acessível. O verdadeiro líder é aquele que serve com autoridade e ama com firmeza. Eu vou direto ao decreto de hoje e depois que eu deixar a gravação aqui, você faz a oração pessoalmente, cada uma aí. Amém? Porque eu sei que Deus já falou conosco hoje. O decreto de hoje é: minha autoridade será marcada pela bondade, meus relacionamentos não serão campo de dominação, mas jardim de honra e serviço. Assim como Cristo reinou com amor e se entregou por mim, também eu viverei a realeza com humildade e generosidade. Em cada palavra, decisão e liderança. Que a bondade do reino se manifeste através de mim. Eu liderarei com compaixão, edificarei com ternura e reinarei com integridade. Que esse dia seja cheio de bondade e que haja um diferencial nas nossas vidas a partir de hoje.